Em entrevista na noite desta terça-feira ao Debate Raiz, Paulo Calef falou sobre o craque mundial que ele promete trazer. Trouxe alguns detalhes, uma dica, inclusive, a respeito deste jogador e falou também sobre o anúncio desse atleta. Depois da vinheta, a gente fala sobre isso e também sobre como o Grêmio se prepara para a partida contra o Juventude no próximo domingo. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal e antes de qualquer coisa deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações e hype esse vídeo aqui embaixo porque ajuda demais a gente aqui no canal, tá? Gente, antes de falar sobre a promessa que o Calef fez no Debate Raiz há pouco, eu queria trazer para vocês uma atualização do nosso vídeo de ontem a respeito do Marlon Passo e suas manifestações no Instagram. Hoje o Marlon voltou a se pronunciar em uma terceira nota oficial pedindo desculpas à torcida do Grêmio e aos dois candidatos à presidência do Grêmio, Odorico Roman e a Chapa 2, e também ao Paulo Calef e a Chapa 6 pelas suas manifestações. Ele disse que não deveria ter se manifestado, que se manifestou de cabeça quente, que é um cara que ainda é iniciante nesse meio, amador, não conhece muito bem como funciona e não imaginava a repercussão da fala dele nesse sentido. Ele pede desculpas e pede que o torcedor esqueça e não dê repercussão e não dê mais ênfase para isso que ele acabou colocando em nota e pede que esqueçam isso, tá? Eu acho que não tem como, né? Falas muito fortes do Marlon, mas tá aqui a posição do Marlon em relação a isso, até pra gente trazer, como a gente trouxe também, o posicionamento dele na noite de ontem, tá? Vamos falar sobre Paulo Calef, que hoje deu entrevista e tá dando entrevista ainda lá no Debate Raiz, e ele falou sobre esse assunto também do Marlon, disse que é águas passadas, que o torcedor esqueça, e para ele agora é focar nos projetos do Grêmio, que ele não vai avançar para o âmbito judicial. Disse ainda que sim, conversou com pessoas da REAG, da Revi, a respeito da compra da Arena, mas não para tentar travar, mas sim para entender o que estava acontecendo, viu que o Marcelo já estava avançado nesse negócio e não se meteu as palavras de Paulo Calef na entrevista para o Debate Raiz. Mas eu quero avançar no assunto a respeito do craque mundial prometido por Paulo Calef, tá? Hoje o Calef falou um pouco mais sobre isso e deu alguns detalhes e dicas importantes para a gente debater esse nome, tá? E eu começo repetindo algumas coisas que ele já havia falado. É um craque mundial, que não fala português, e aí tem um detalhe que ele coloca aqui que é importante. Um negócio avançado hoje, tá? Avançado, e que ele disse que o jogador já disse sim para o projeto do Grêmio. Ele falou, inclusive, trouxe o paralelo em relação àquele vídeo que foi enviado para o Soares lá em 2022 para ele aceitar o projeto. E ele disse que fez um vídeo que inclusive ele diz ser mais emocionante do que o vídeo enviado ao Soares e que o jogador está alinhado ao projeto enviado. A Nicole fez uma pergunta para ele falando sobre ele ter medo de não conseguir fechar com esse jogador. E ele disse que não, tá? Que já existe um avanço, tá tudo bem encaminhado e que não tem medo, não tem receio em relação a isso. Uma outra dica que ele trouxe, que eu acho importante a gente trazer aqui também, é que é um jogador que conhece Porto Alegre, tá? E aqui, conhecer Porto Alegre pode ser um pouco subjetivo. Ele já jogou em Porto Alegre? Benzema jogou, Miller jogou, Di Maria jogou. O Lewandowski não jogou em Porto Alegre. Ou ele morou em Porto Alegre, passou por Porto Alegre, já veio a Porto Alegre. São situações diferentes, mas vale essa dica do Calef também. Outra coisa importante, o Lucas Dias perguntou para ele a respeito do anúncio desse jogador. E ele disse, não, eu garanto, eu, Paulo Calef, se eleito, vou fazer o anúncio desse jogador. Esse jogador será anunciado pelo Grêmio. Ele diz que é um nome que é mantido em sigilo, que só 5 pessoas sabem desse nome e que todas elas, quando tiveram a reação, quando ficaram sabendo, tiveram a mesma reação, que foi, um nome realmente surpreendente nesse sentido. Então é importante a gente colocar isso aqui também em relação ao que o Calef vem trazendo. Dentro disso, ele prometeu que será anunciado caso ele seja eleito, mas não colocou um prazo. Disse, não vai ser em novembro, dezembro, janeiro, não quero fazer isso. Mas ele colocou no nome dele, dizia, eu, Paulo Calef, no meu nome, garanto que se eu for eleito, eu vou trazer esse jogador para o Grêmio. Como é um nome que é mantido em sigilo, ele disse que não pode falar ainda, mas assim que ele puder, ele vai sim se utilizar desse nome, porque para ele também é importante pensando em eleições, tá? Agora às 8, eu e o Lucas Pilar vamos abrir uma live, nossa tradicional live de terça-feira, e a gente vai falar bastante sobre isso também. Mas antes, eu quero que tu entre no QR Code aqui, ou no link aqui na descrição do vídeo, para entrar nos planos da Contel Telecom. Dá uma olhadinha lá, é uma operadora, assim, dessas novas, né?
Eu uso já há bastante tempo, mas para quem não conhece, é uma operadora que ela descomplica a tua vida. Entra aqui, tem planos a partir de R$ 39,90 até R$ 84,90. É mês de outubro, tu ganha 10 megas em qualquer plano que tu assinar e tem internet que acumula de um mês para o outro, WhatsApp ilimitado, Waze ilimitado, ligações ilimitadas. Eu tenho certeza que tu vai achar o plano perfeito para ti lá na Contel. Dá uma conferida aqui, tá bem? Gente, vamos falar sobre o jogo de domingo, porque é importante também. O Grêmio tem um desfalque já confirmado, que é o Marcos Rocha. Teve uma lesão muscular grau 2 no adutor da coxa e deve parar por alguns jogos, tá? Um período significativo aí. Lesão grau 2, pelo menos 20 dias, talvez até um mês, por causa da idade do Marcos Rocha, então é bem preocupante essa lesão nesse sentido. Mais uma vez o Grêmio perde um jogador por um período longo. Mas terá alguns retornos importantes para domingo. O Alisson está de volta, o Arthur, a tendência é que esteja de volta, o Cuéllar pode ganhar mais minutagem, e aí a gente vai ter também o retorno de Thiago Volpi na lista de relacionados, o que é bem provável, e o Monsalve voltou a treinar com o grupo e também pode acabar pintando. Esse é o mais difícil de retornar, mas a gente não descarta o retorno do Monsalve, então são esses os possíveis retornos e saídas para o próximo jogo. É bom a gente ficar de olho, porque o Grêmio tem nesse jogo uma visão bem importante para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro depois de uma goleada sofrida contra o Bahia, tá bem? A gente segue atualizando o Tricolor por aqui, deixa teu like, mas deixa também o teu comentário. Qual o teu palpite pro craque mundial do Calef? Deixa aí pra mim. Beijo!